falar uma coisa para você que eu tenho observado muito hoje. Nós vemos uma geração que quer servir a Deus de qualquer jeito, do seu jeito, sem instrução. Eu quero servir a Deus, Deus vai me aceitar do jeito que eu achar melhor. Diga a pessoa que está perto de você, negativo. Davi tinha um coração puro, sim ou não? Davi queria a presença de Deus, sim ou não? Só que Davi não estudou para trazer a arca. Davi não estudou. Ele queria a arca, mas ele não consultou quem ele deveria ter consultado. Os especialistas em arca eram os sacerdotes. Foi a melhor da sua intenção. Ele pegou o que tinha de mais valioso. Ele veio celebrando. Ele fez um movimento de Israel. Mas Davi não estudou para trazer a arca. Quero dizer para você, querido, se você quer a arca de Deus na sua casa, estude. Estude não só para trazer a arca, mas estude para mantê-la. Porque a arca que pode ser bênção pode matar você também. Eu acho interessante, eu estava pensando sobre isso. Abinadab ficou com 20 anos a arca da aliança na sua casa. E não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que ele prosperou. Obed-edom ficou 3 meses e prosperou. O que está acontecendo aqui? Por que um fica 3 meses e prospera, e outro fica 20 anos com a presença de Deus e não prospera? Tem algumas coisas que eu venho aprendendo. Uma delas se chama, para a gente trabalhar com Deus, você precisa ter uma coisa chamada de temor. Tem gente que ama a Deus, mas não teme. Não adianta só amar a Deus, você tem que temer. A Bíblia nos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia nos fala que é o temor do Senhor que faz com que o homem evite o mal. A Bíblia diz que naquele momento em que Uzá morre, Davi ficou contrariado. E a Bíblia diz também que Davi teve medo do Senhor. E aí nós aprendemos algumas coisas na palavra de Deus que são interessantes. Enquanto a arca estava longe do lugar na qual ela deveria estar, essa arca não estava ativada. Mas à medida que a arca começou a ir para o lugar onde Deus tinha intenção dela estar, essa arca começou agora a se tornar um perigo. Muitas pessoas estão num propósito de Deus, muitas pessoas estão num lugar onde não há nada, não se requer muito dela. O reino espiritual não pede muito dela, mas à medida que você começa a caminhar para o seu propósito, certas coisas que você fazia, você não pode fazer mais. Certas ignorâncias que você tinha, você não pode ter mais. Você tem que estar instruído. Por quê? Porque você está indo para um lugar de decisão. E a instrução é extremamente importante. Uzá, com certeza, tinha um respeito pela arca. E porque não sabia como lidar com ela, acabou morrendo. Mas eu amo Davi, sabe por quê? Porque Davi, apesar de ter tido esse problema, Davi não desistiu de trazer a presença de Deus para sua casa. Ele não desistiu. Quantas vezes você vai ajudar alguém e você ajuda da forma errada, e aí você fala, também não vou ajudar mais ninguém. Não precisa olhar para o lado. A sua intenção foi boa. Quantas pessoas servem a Deus? Elas querem servir, elas vêm na igreja, querem servir, elas querem fazer o que é correto. Elas querem fazer, mas elas não buscam instrução e elas acabam fazendo o que é errado. Elas querem fazer o que é certo, mas elas não têm instrução e elas fazem o errado. E aí o que Deus faz? Deus as corrige. Elas são corrigidas, aí elas ficam chateadas. Deus, eu estava tentando fazer o meu melhor. E Deus falou assim, você não me perguntou como fazer o seu melhor. A instrução não é apenas, sabe, eu desejo fazer, a instrução é o que fazer e como. Como fazer?
Muitos de nós, todos nós, eu acredito, temos um chamado de Deus, um propósito, algo que Deus tem para a nossa vida. Você sente que você tem um chamado, mas você não buscou a instrução de Deus. Você ainda não tem instrução. E a palavra de Deus nos diz que Deus quer nos dar instruções. E é engraçado porque a Bíblia tem alguns mandamentos que eu acho extremamente poderosos, porque são instruções. Por exemplo, quantos aqui gostam de ter uma amizade saudável? Quer ter uma amizade saudável? Diga amém. A palavra de Deus fala o seguinte: não visita todo dia seu amigo. Está comigo ou não? Não visita. Você vai ter problema. É instrução. O que não fazer. Eu vejo muitas pessoas, cristãos e homens e mulheres de Deus na Bíblia, que eles caem do propósito, eles saem daquilo que Deus tinha para eles, por não obedecerem instruções específicas. Eu vou te dar um exemplo. Salomão foi o homem mais sábio que existiu na terra depois de Jesus. Foi o homem mais próspero, o homem mais rico. Mas Salomão não obedeceu duas instruções na Bíblia, que eram claras. Haviam só duas instruções que Salomão não obedeceu, que eram claras. Sabe qual eram? Não tenham muitos cavalos, principalmente que venham do Egito, e não tenha muitas mulheres. Salomão arrumou um monte de cavalo, trouxe do Egito e casou com 1000 mulheres. Querido, não existe sabedoria do mundo que dá conta de 1000 mulheres. Não existe. Salomão é a prova. Não existe sabedoria. E a palavra de Deus fala que essas 1000 mulheres, quando Salomão envelheceu, elas perverteram o coração de Salomão. Salomão deixou de obedecer duas instruções. E Deus tinha falado: quando vocês tiverem um rei, que esse rei não tenha muitos cavalos e não tenha muitas mulheres. E aí o problema é, nós não ouvimos as instruções de Deus, nos damos mal e nós queremos culpar a Deus. Mas Deus, eu orei, Deus falou assim, orou, mas não me ouviu. Você só falou, não ouviu falar com você. Está comigo ou não? Nós nos damos mal. Olha que interessante, Salomão não ouve a direção de Deus. Moisés é um outro exemplo, que eu acho incrível. Deus aparece para Moisés, Moisés não estava caçando nada, gente. Moisés estava tranquilo, cuidando das ovelhas do sogro, a vida dele já estava resolvida. Um dia Moisés está lá, pastoreando as suas ovelhinhas, ele encontra uma sarça, e Deus aparece para ele, faz um chamado bonito para Moisés. A sarça estava pegando fogo, mas não se consumia, e Deus fala: Moisés, é você mesmo. Vai lá libertar o povo, vou usar você com sinais e maravilhas. Moisés, mas Deus, manda outra pessoa. Não, vou usar você. Deus, mas eu sou gago, sabe, eu tenho dificuldade de falar. Como é que o faraó vai respeitar um cara igual eu? Deus fala: é você mesmo. Então tá, eu vou obedecer. Moisés vai e obedece a Deus. Moisés chega para o sogro e fala: sogro, olha, eu vou lá, tenho um chamado de Deus. E nesse chamado que Deus tem para mim, eu vou. Moisés pega os seus filhos, vai com a sua esposa, e no meio do caminho, a Bíblia diz, e no meio do caminho, Deus queria matá-lo. Como assim Deus queria matar o cara? Ele estava obedecendo. Deus queria matá-lo. Não era o diabo. Não sei, eu sinto falar isso, meu irmão. Tem coisa que você acha que é o diabo. Não, o diabo não, tá? Ele falou assim: eu estou longe disso daí. Deus queria matar Moisés. De alguma forma, Zípora tem um entendimento de que precisava circuncidar os filhos. Por que Deus queria matar Moisés? Porque Moisés era israelita e Moisés tinha uma responsabilidade, uma lei só que ele tinha que cumprir. Era a circuncisão. E Moisés não faz. Porque tem algumas coisas que eu quero que você entenda. Enquanto você está longe do seu propósito, Deus não vai requerer muito de você, sabia disso? Mas à medida que você caminha para o seu destino, você tem que alinhar a sua vida. Você tem que se organizar. Diga a pessoa que está perto de você: se organiza aí, guerreiro.
Você tem que buscar instrução. Quer crescer em Deus? Tem instrução. Tem discernimento. A instrução é extremamente importante. Eu quero que você entenda algo. Não interessa o que você esteja passando, alguém já passou. Eu amo conversar com pessoas mais velhas, pessoas mais experientes, pessoas que têm uma experiência na área que eu não tenho. Eu amo conversar com pastores de 70 anos, 80 anos, pessoas que estão ao redor do mundo. Eles têm uma experiência que eu não tenho, eles vão me dar instruções para resolver coisas que eu preciso resolver. A instrução é extremamente importante. Nós vemos uma instrução na palavra de Deus com o profeta Samuel. Samuel era muito jovem, ele estava dormindo. E de repente ele ouve: Samuel, Samuel. Ele achou que era quem? Eli. E ele vai lá. Guarda, Eli, você me chamou, Eli? Sacerdote, Eli, você me chamou? Ele falou: não te chamei não. Segunda vez, ele vai dormir, ele ouve: Samuel, Samuel. Ele vai no quarto de Eli, ele falou: não te chamei. Mas ele entendeu que era quem? Que era Deus. E Eli dá uma instrução. Olha a instrução de Eli. Próxima vez que você ouvir, você vai falar desse jeito. Isso é instrução. Fala: Senhor, que o teu servo ouve. A partir dessa instrução, Samuel começou uma jornada com o Senhor. Querido, muitos casamentos estão sendo destruídos por falta de instrução. Muitas áreas da nossa vida emocional são destruídas por falta de instrução. Muitos ministérios estão sendo destruídos por falta de instrução. A falta de instrução pode gerar morte. E Deus quer te instruir em todas as áreas da sua vida. A palavra instrução significa ação de equipar, de ajustar. Quando nós somos instruídos pelo Senhor, você tem um desejo no seu coração, mas quando permite com que Deus te mostre o que fazer, como fazer, ou você vai se movimentando na instrução de Deus, nós somos bem-sucedidos. Deus nos faz crescer. Provérbios 4,13 diz: apegue-se à instrução, não abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. A sua vida depende de instrução. Às vezes uma pequena instrução que você recebe do Senhor ou de alguém mais velho, alguém que tem uma experiência, pode te economizar anos e anos de dor. Um pequeno conselho. Eu lembro quando eu fui me casar, eu sempre ouvia do meu pai os conselhos do meu pai, da minha mãe, do que era seu marido, o que dava certo, o que não funcionava. Eu vi os conselhos do meu pai. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos, o pastor sentou comigo, o pastor Jim sentou comigo. Eu estava pronto para pregar em vários lugares dos Estados Unidos, estava recém-casado. Estava pronto para fazer a obra. Sabe o que Deus falou comigo? Sabe que Deus usou o pastor e falou assim: Heber, deixa eu falar uma coisa para você. Sei que você está doido para sair para pregar, né? É, pastor, vou fazer a obra. Ele falou: sabe uma coisa? Você está recém-casado. Você tem que arrumar um lugar para você morar. Arruma um sofá, uma cama. Porque mulher precisa do lugar que ela diz que é dela. A mulher precisa de um lugar onde ele fala assim: tira o pé do meu sofá. E de acordo com a Bíblia, é o tempo de você fazer a sua mulher feliz. Então quieta. Sabe o que eu fiz? Quietei. Eu quietei. Eu fui ouvir a instrução dele. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu cresci em 1 ano aquilo que eu não tinha crescido em 10. Espiritualmente, emocionalmente, estruturando o nosso casamento, por causa de uma instrução. Um homem de Deus que me trouxe uma instrução. Sabe por quê? Ele é um homem que tem mais de 40 anos de casamento bem sucedido. Quem está te instruindo? Quem está instruindo você no seu casamento? Quem está instruindo você no seu namoro? Quem está instruindo você no seu ministério? Quem está instruindo você? No seu business? Ah, pastor, recebi uma revelação que eu vou ser bem sucedido no negócio que eu vou abrir. Vai mesmo. Não busca conhecimento, não busca instrução para você ver. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de instrução. A Bíblia fala que o filho sabe acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve repreensão.
Eu amo que Davi carrega, porque Davi ele foi repreendido por Deus com aquela situação de usar, mas Davi não desiste de aprender mais sobre como lidar com Deus. Ele não desiste de aprender mais de como ser instruído pelo Senhor. Ele falou que era a arca. Eu não sei como, eu fiz errado, mas eu preciso de conselho. E a Bíblia nos diz mais à frente que agora os que carregavam a arca, ou seja, Davi aprendeu que alguém tinha que carregar a arca. Os sacerdotes tinham que carregar a arca. Não era colocando a arca no carroção. E a cada 6 passos, diz a palavra de Deus, eles entregavam um sacrifício. Eles iam glorificando a Deus. Muitos de nós começamos algo em Deus e nos frustramos porque não deu certo. Mas eu quero dizer para você, querido, volte e peça a instrução do Senhor que vai funcionar. Quando Deus falar com você o que você tem que fazer, da forma como você tem que fazer, vai funcionar. Éber, eu não consigo resolver o problema do meu casamento. Irmã, me explica como é que você conversa com seu marido. O marido, me explica como é que você conversa com sua esposa. Não, eu vou lá falar para ele e falo tudo que ele fez de errado. Quantos aqui já foram resolver o problema assim? Você já chega acusando, mas porque você não vem falar comigo. Você é isso, você é aquilo. A outra já começa a falar assim, não, você dobra a sua língua, porque você também não é perfeita. Porque você também é assim, porque você chega aqui e você não está... Aí começa, você foi para resolver um problema, o que aconteceu? Gente, é claro que ninguém aqui nunca passou por isso, só eu. Já aconteceu isso com você? Foi resolver um problema e piorou? Então como é que você resolve? Eu preciso falar as coisas, está entalado aqui. Pô, em vez de falar o que você acha que a pessoa fez, porque às vezes a pessoa fez nem sabe o que fez. Ele fala, deixa eu falar uma coisa para você. A forma como eu me senti quando você fez isso, não é que você fez de intencional. Mas eu me senti assim, eu me senti desse jeito, eu me senti mal. Ah, pessoa, mas eu não queria, eu sei, talvez você não quis mesmo, mas eu me senti assim. Eu me senti. Isso me machuca, é a forma de resolver problema, sem acusar ninguém, sem querer mandar matar, sem alterar a voz. Foi a forma como eu me senti. As pessoas não podem fazer nada contra a forma como você se sentiu. Eu estou aqui para deixar você saber, porque eu quero resolver. A pessoa chegava para mim e falava, pastor, mas eu vou resolver o problema, é só com a minha esposa. Eu falei, primeira coisa, você vai resolver o problema com a sua esposa? Tira o divórcio da mesa. Tira o divórcio da mesa. Vai resolver um problema. Fala assim, se a gente não acertar, eu vou divorciar. Já acabou ali. Assim, não, fala com você, divórcio não é opção, está fora. Vamos resolver esse assunto, porque nós vamos morrer juntos. Vamos ficar até velhinhos, então eu quero acertar com você. Tira o divórcio da mesa. Querida, é impressionante, em questões de casamento, quando as pessoas tiram o divórcio da mesa, como os relacionamentos prosperam. Quem aqui está com a esposa hoje? Levante a mão. Olhe para ele e fala assim, divórcio não é opção aqui. Não tem divórcio. Não tem divórcio. Você tem uma instrução do Senhor. Você vai para o ministério, você precisa de instrução. Você quer fazer aquilo que Deus tem para você, você precisa de instrução. Nós somos chamados para ter a instrução de Deus. A Bíblia diz que quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Os discípulos também queriam aprender a orar. Os discípulos descobriram que a fonte de poder de Jesus era a vida de oração que Jesus tinha. E sabe de uma coisa? Às vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos o contexto. Gente, o judeu ora há muitos anos, há milhares de anos. Esses meninos nasceram orando. Mas por que eles pedem Jesus uma instrução? Porque a vida de oração de Jesus trazia resultados. Muitas pessoas falam, eu oro e não vejo nada acontecer. Você está orando errado. Porque uma oração baseada naquilo que Jesus ensinou, ela tem respostas. Ela tem resultado.
Os discípulos viam os milagres, e eles sabiam que aqueles milagres, aqueles sinais, vinham de uma vida de oração correta. Jesus sabia orar, e só Jesus podia ensinar a orar. Eles pegaram uma instrução. Qual a instrução que eles receberam? Pai Nosso. E aí nós oramos o Pai Nosso, sem entendermos o Pai Nosso. Nós oramos, né? Ou para jogar futebol, ou no velório. Vamos rezar um Pai Nosso, gente? Está todo mundo aqui meio tenso? Pai Nosso que estás nos céus. Ninguém sabe por que está orando. Ninguém entende a oração. Ninguém entende os princípios. Ninguém busca as coisas. Mas Jesus está trazendo instruções poderosíssimas sobre como orar, sobre a perspectiva de orar. Nós não oramos o Pai Nosso, nós oramos a partir do Pai Nosso. Nós oramos a partir do Pai Nosso, a partir do entendimento. Todas essas instruções são poderosas quando Deus nos direciona. Recentemente, um homem que estava num processo de transformação, Deus está fazendo um processo de transformação na vida dele. Chegou, pastor, Deus está mudando a minha vida, mas eu quero contar uma coisa para o Senhor. Falei, pode falar, meu filho. Eu aprontei muito com a minha esposa, traí ela demais. E agora eu estou no processo de restauração. E eu confessei quase tudo. Mas tem uma coisa que ela desconfia, eu falei que não era verdade, mas é verdade. O que você acha que eu tenho que fazer? Conta para ela. Pastor, meu relacionamento vai acabar. Acabou no dia que você traiu. Conta para ela. Você vai orar a Deus. Você vai buscar o tempo certo. Você vai buscar a direção do Senhor. E você vai confessar esse problema. Deus vai criar um momento. Ele demorou uns 3, 4 meses para ouvir essa instrução. Até que ele orou. Deus foi movimentando o coração da esposa. E ela tinha aquilo ainda guardado no coração. Ele falou, olha, você quer saber de uma coisa? Você quer que eu conto tudo mesmo? Vou contar. Eu vou contar. Tudo que você perguntar, eu vou contar. Ele disse que contou. Foi duro. Ela chorou, ficou ruim. Ele disse que ele lembrou de uma coisa num dia, no outro dia, ele falou, agora eu lembrei mais de algumas coisas. Ele gostou tanto de confessar, que ele foi lembrando mais algumas coisas. 2002, 2003, 2004, 2005 eu fiz isso, 2006 eu fiz aquilo. Ele disse que demorou uns 4 dias. E estava aquele clima ruim. Ele, meu Deus, tem misericórdia, Deus. Sabe aquele momento que você arrepende e fala assim, Deus, por que eu fiz isso? Ele confessou. Ele disse que depois do 3º ou 4º dia, veio uma paz tão grande entre ele e a sua esposa o perdoou. E ele falou assim, cara, primeiro que eu fiquei muito aliviado, segundo que parece que um bloqueio que estava entre eu e ela foi quebrado. E o meu relacionamento foi restaurado com ela da mesma, assim, foi tão poderoso que eu senti como se a gente tivesse conhecido de novo, como se a gente voltasse lá naquele início do nosso relacionamento. Nós estamos vivendo uma fase que eu nunca pensei que a gente ia viver de novo. Simplesmente porque ele ouviu uma instrução. E essa instrução é bíblica. Fala que quem confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Quantas áreas da nossa vida estão presas? Eu nunca esqueço o pastor Cote contando uma história poderosa de um irmão que não prosperava financeiramente. Ele não prosperava financeiramente. Ele dizimava, trabalhava, ele não prosperava financeiramente. E aí ele chega, ele converte, busca a Deus, tinha se convertido. Ele fala, pastor, tem alguma coisa errada na área das minhas finanças? Aí o pastor fala assim, não, me conta como é que ele falou, cara, eu estou lembrando aqui agora, nesse tempo de oração, eu trabalhava num lugar e eu roubei muito nesse lugar. Eu furtava assim com força. Não é roubar não, furtava com força nesse lugar, mas olha. E aí o pastor Cote falou assim, ó, você tem que voltar lá no seu antigo dono, seu antigo patrão, e pedir perdão. Cara, pelo amor de Deus, eu vou preso.
Ora a Deus, Deus vai criar um momento, vai te direcionar, e isso vai ser bênção na sua vida. E esse cara foi lá. Quando ele chegou lá nesse antigo patrão, falou assim: patrão, vim aqui fazer uma coisa muito diferente. Ele falou: mesmo, é bom você vir aqui. Vim falar para o senhor que eu roubei bastante aqui. Eu furtei horrores. Mas faz um cálculo aí por cima aí. Não sei como que eu vou te pagar, mas eu quero acertar. Agora eu sou crente. O patrão falou assim: deixa eu falar uma coisa para você. O ex-patrão dele falou assim: eu sabia que você tinha tirado muito dinheiro aqui do caixa. Não só você, mas outros. Eu já vi várias pessoas que roubaram aqui, foram embora. Mas nunca ninguém veio aqui pedir perdão e pedir para acertar. Eu te perdoo, eu te abençoo. Não precisa pagar nada. Ele, depois desse dia, a vida desse cara financeiramente fluiu como um rio. Ele foi reparar o erro, ele foi acertar. Quantos de nós aqui? Eu sei que nem tudo Deus manda a gente reparar, não. Mas alguns de vocês, quando eu estou falando com vocês, o Espírito Santo está lembrando aquilo que você não queria nem lembrar. É uma pessoa que você fez muito mal antes de ser crente. É uma pessoa que você iludiu. É um lugar onde você foi e você sabia que você estava fazendo a coisa errada. E Deus está falando com você assim, ó: acerta. Você quer prosperar? Acerta. Olha a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Sabe, se você não perdoa, Deus não vai te perdoar. Ele não vai te perdoar. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Condição para Deus te perdoar é você perdoar. É instrução de Deus. Mas você não entende a sua dor, não precisa entender, nem quero. Faz isso que vai funcionar. Suas emoções vão estar livres. Seu espírito, Deus vai te levar para um novo tempo. Ele vai mudar a sua vida. A gente tem que aprender a ter as instruções do Senhor. Deus quer nos direcionar. Sabe por que Deus quer trazer instrução? Porque o coração de Deus é com que nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Jesus fala o seguinte: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele veio para trazer, para nos dar vida e vida em abundância. Então o que está impedindo essa vida em abundância? Algumas áreas da nossa vida. Algumas coisas que nós falamos que Deus se entristeceu. Algumas ações que o Espírito Santo de Deus nos lembra. E fala: cara, vai lá acertar. Deus, eu não sei nem por onde. Deus fala assim: eu vou criar uma situação para você se organizar. Sabe de uma coisa, querido? 100% dos casos, as pessoas ouvem a instrução de Deus, ainda que doa no coração e na mente delas, doa no seu espírito. Quando elas ouvem a instrução do Senhor, elas são bem-sucedidas. Bem-sucedidas. Qual foi o homem ou a mulher que confessou no momento certo aquilo que Deus falou para ele fazer, ele sentia que tinha que fazer? Qual foi o homem que se deu mal? Todos que eu acompanhei, nenhum. Porque existem os anjos de Deus específico para esse momento. Momento onde você segue a instrução. Existem coisas de Deus que só vão ser ativadas na sua vida, não na oração. Elas só vão ser ativadas quando você toma atitude. Algumas pessoas aqui nunca pediram perdão para os pais. Deixa eu contar um caso. Um dia eu aconselhei uma irmã. Essa mãe falou assim: pastor, tem 20 anos que eu tenho pesadelo todos os dias. Todos os dias eu tenho pesadelo. Eu indo para o inferno, o demônio me matando. 20 anos. Todos os dias. E ela estava desviada, ela começou a vir à igreja. E ela continuava com esses pesadelos.
Eu cheguei para ela e falei assim: irmã, da igreja de onde você saiu, o que você falava lá? Você falava mal do pastor? Ela falou: nossa, eu falei mal demais do pastor. Mas eu xingava ele de todo tipo de nome, ele a liderança. Eu falava: nossa, meu Deus do céu. Eu falei, mas eu falei com força. Eu falava, chamava de tudo que você pensar. Eu afrontei demais. Eu falei: então, o motivo os demônios terem acesso na sua vida é porque essa área precisa ser liberta na sua vida. O que eu faço então? Volta lá na igreja, onde você ofendeu esse pastor, pede perdão e entrega uma oferta. Sério, pastor? Sério? Ele está vivo, não está? Então você vai lá pedir perdão. Ela foi e fez. Naquela mesma noite que ela tinha feito aquilo, ela nunca mais teve pesadelo. Nunca mais. O reino espiritual existe. O reino espiritual existe. Tem coisas que nós falamos que entristecem o Senhor. Tem coisas que nós fazemos que entristecem o Senhor. Coisas que nós fizemos e nós precisamos da direção do Senhor para nós termos uma vida próspera. Isaías 1. Se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Sabe, eu estou aqui hoje para que você aprenda sobre os caminhos de Deus. Deus tem uma instrução para a sua vida. Não interessa a área que você esteja vivendo. Não interessa o momento que você esteja vivendo. Eu sinto que tem áreas da minha vida que não fluem. Deus tem uma instrução, uma direção para você sair de onde você está. Deus quer te levar para um novo nível. Vamos crer, diga amém. Deus quer te levar para um novo nível. Deus quer te conectar com novas pessoas. Ele quer te ensinar a ser grato. Ele quer te ensinar a viver uma vida de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Os discípulos, para fazerem a obra, Jesus os instruiu. Jesus disse para os discípulos: quando vocês entrarem numa casa, diga paz, haja nessa casa. Não entra de qualquer forma. É uma instrução. Ele nos direciona. Por isso que nós temos a responsabilidade de meditar nessa palavra dia e noite. Vou falar algo para você, querido. Não é o seu pastor que tem que meditar por você. É você. Diga a pessoa que está perto de você: você tem que aprender isso daqui, ó. Tem que aprender a Bíblia. Não é o pastor. Porque Deus quer trazer instruções para a sua vida. Ele quer te mostrar o caminho. Ele quer te mostrar o caminho. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. A primeira oferta na Bíblia está entre Caim e Abel. Caim e Abel vão oferecer algo para Deus. Deus recebe de Abel, mas não recebe de Caim. A Bíblia diz que Caim trouxe as ofertas, mas Abel trouxe as primícias. Deus recebe a de Abel, mas não recebe a de Caim. Os dois queriam agradar a Deus. Os dois queriam fazer o que é certo, mas só um consegue. Deus aparece para Caim e fala: Caim, o que foi? Fala comigo. Desabafa. Caim estava revoltado. Achou que o problema dele não era ele se consertar. Ele aprendeu uma nova forma. Achou que o problema dele era o irmão. E Deus fala para Caim: Caim, seu semblante mudou. Se você não proceder corretamente, você não vai ser aceito. Eu não vou aceitar o que você está trazendo. Você fez de um jeito que não deu certo. Tudo bem. Faz de outro jeito que vai dar certo. Eu não te rejeitei para sempre. Não vai dar errado para sempre. Cara, eu sempre fico pensando, Caim conversou com o próprio Deus. Não foi o pastor,
não foi um pai, foi Deus. É por isso que eu venho aprendendo algo, sabe? Às vezes a gente pensa assim, eu vou ser melhor se Jesus fosse meu pastor. Não, você não seria, não. Eu obedeceria mais se o próprio Deus fosse alguém que me guiasse diretamente. Não, você não ia fazer, não. E Jesus veio ao mundo para provar isso. Alguma pessoa chegou para mim, mandou uma mensagem esses dias no Facebook: pastor, não quero congregar em igreja nenhuma, porque eu acho que, sabe, não tem nenhuma igreja boa. Eu falei, querido, te falar uma coisa, isso não existe. Deus tem sempre um lugar para a gente. A Bíblia diz que se nós não amamos o nosso irmão que nós vemos, como nós vamos amar a Deus que nós não vemos? Caim não dá moral para Deus. Ele fala, eu não quero melhorar é nada, eu quero é matar Abel. E ele vai matar Abel. E ele sofre as consequências. Ele paga um preço muito maior que se ele somente tivesse ouvido uma instrução. A Bíblia diz que o filho sábio ouve a instrução, mas o insensato não aceita ser corrigido. E a Bíblia diz algo para nós também: não se entristeça se o Senhor te repreender. Não fique aborrecido. Sabe, nem sempre Deus fala tudo bem pra gente. Sabe disso? O que você vai fazer? Morrer? Vai desistir? Se arrepende. Muda a forma de você pensar. Permite Deus te ensinar um caminho melhor. Permite Deus te ensinar uma forma melhor. Aceita ser corrigido por Deus, não se entristeça. Eu estou fazendo o meu melhor, mas Deus não aceitou, não tem problema. O que Ele aceita? De que forma que Ele aceita? Deus, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero fazer o Teu querer. Eu quero fazer da forma como o Senhor quer que eu faça. E aí nós fazemos da forma como Deus quer que a gente faça. E aí nós vamos ser bem-sucedidos. A Bíblia diz que Deus disciplina quem ama. Deus disciplina quem ama. Ah, querido, quantas vezes eu fui disciplinado por Deus. Quantas vezes eu fiz o meu melhor. Achei que estava arrebentando. E o próprio Deus me disciplinou. Falou, você fez errado. Você resolveu errado. E aí nós vemos a diferença de Caim e de Davi. Caim fez errado, matou o irmão, não aceitou a repreensão. Davi fez errado e foi buscar a Deus para saber como que ele podia fazer certo. Eu sei que muitos de nós fizemos errado na vida, mas eu quero dizer para você hoje, não desista. Deus tem uma forma, Deus tem uma instrução para você, e essa instrução vai te levar à vida. Essa instrução vai transformar a sua família. Essa instrução vai transformar seu casamento. Essa instrução vai fazer você ver seu propósito. Deus tem uma instrução para você. Ele tem uma direção para você. Jeremias 29:11. Eu é que sei. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Aceite a instrução do Senhor, sabendo que Ele conhece o melhor. Deus quer acertar as coisas da sua vida. Quer que você viva uma vida de paz, uma vida transformada. Aleluia. 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 Coloque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você.
essa palavra falou com você nessa noite, quero te convidar a orar, a pedir a Deus instrução em áreas da sua vida, a falar: Deus, me direcione, Deus, me mostre o caminho que eu tenho que seguir, Deus, fale comigo. Deus, eu tenho coisas a serem resolvidas, eu tenho coisas a serem acertadas, me mostra. Deus, talvez você sente nessa hora de pedir perdão. Eu sinto nessa hora que tem filhos aqui que precisam liberar perdão por seus pais e que precisam pedir perdão por seus pais. Precisam de uma bênção. Peça a Deus instrução, como fazê-lo. Aonde? Se você ora em línguas nessa noite, comece a orar em línguas nessa hora. Levante a sua voz nessa hora. O teu pastor quer te conduzir a águas tranquilas. Ele quer te conduzir a um lugar de descanso. Oh, eu sinto pais nessa noite que precisam de uma instrução de Deus para resolver os seus relacionamentos com os seus filhos. Pessoas que estão com suas empresas que precisam de instrução de Deus para sair dessa circunstância. Pessoas que estão num caminho de escuridão e tristeza. Heber, tem algo na minha vida que eu não consigo sair, eu não consigo viver a plenitude. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem uma instrução para você. Existe um caminho. Deus fez um caminho. Ele é o seu pastor. Ele vai te guiar nesses momentos e lugares escuros. Ele vai te guiar. Deus vai te tirar dessa caverna. Ele vai te tirar dessa caverna. Vai conduzir você a lugares de bênção e prosperidade.